E o Mengão ganhou o jogo de virada do Bragantino e encostou de vez no Cruzeiro. Eu vou falar sobre isso. Vou falar do Flamengo, que acertou a contratação de Emerson Royal, lateral do Milan. E vou falar também da diretoria rubro-negra, que quer contratar o meia Samuel Lino, do Atlético de Madrid. Então, rapaziada, sem muita enrolação, eu vou ter que pedir para cada um de vocês para não pular esse vídeo, até porque, galera, hoje eu prometo que as notícias estão imperdíveis. Bom, rapaziada, antes de falar que o Flamengo acertou a contratação de um jogador do Milan, deixa eu pedir uma coisinha para você mesmo, torcedor rubro-negro, para já se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificação, até porque, galera, eu venho percebendo que muito mais de 50% das pessoas que visitam o meu canal todos os dias assiste os vídeos, rapaziada, porém ainda não é inscrito, mas eu vou pedir para vocês, na moral e na humildade, para sentar o dedo aqui, galera, ó, se inscrever no canal, ativar o sino de notificação, porque se vocês me derem essa moral, rapaziada, eu vou ter a certeza de que é para me vir todo dia aqui trazer mais e mais informações do nosso Flamengo para todos vocês. Pronto, rapaziada, agora sim, vamos para o que interessa, vamos para as informações do nosso Mengão, galera, pois deixa eu começar esse vídeo falando do jogo de ontem, falando da vitória do Flamengo de virada incrível diante do Red Bull Bragantino, rapaziada, porque no primeiro tempo o Flamengo criou suas oportunidades, o Flamengo teve suas chances ali com o Bruno Henrique, né, rapaziada, com o goleiro do Red Bull Bragantino salvando, o Flamengo também quase pegou o gol no primeiro tempo, mas foi o primeiro tempo morno, rapaziada. Foi o primeiro tempo ali que saiu de 0-0. Eu mesmo imaginava, rapaziada, que esse jogo do Flamengo, assim como o jogo do Cruzeiro, que não saiu de 0-0 contra o Corinthians, eu também imaginava que o jogo do Flamengo contra o Bragantino ia sair de 0-0, rapaziada. Porém, e entretanto, o segundo tempo surpreendeu todo mundo, rapaziada. Surpreendeu os torcedores do Red Bull Bragantino, surpreendeu os torcedores do Flamengo, né, rapaziada? Porque primeiro tempo não teve tantas oportunidades. Quando começou o segundo tempo, rapaziada, o Flamengo não viu a cor da bola e com menos de 15 segundos, rapaziada, eu vou repetir de novo, com menos de 15 segundos de jogo, rapaziada, o Flamengo tomou o primeiro gol e foi um banho de água fria, tanto nos jogadores do Flamengo, quanto no técnico Felipe Luiz e principalmente nos torcedores do Flamengo, rapaziada. Mas como foi, assim como foi no Mundial de Clubes, em que o Flamengo ganhou o jogo de virada do Chelsea, ontem aconteceu isso também, rapaziada. O Flamengo pegou o gol bem no início, mas o Flamengo não baixou a cabeça. O Flamengo pegou o gol, foi pra cima, empatou com o zagueiro Léo Pereira, que sempre tá salvando. E, rapaziada, o Flamengo virou o jogo, rapaziada. O Flamengo virou o jogo com ele, o lateral Wesley, que está prestes a sair do Flamengo. Ou seja, rapaziada, novidade para o jogo de ontem é que eu falei para vocês, o Pedro vai ser titular nos próximos jogos do Flamengo. Depois que o Pedro fez o gol contra o Fluminense, a zica acabou. Aconteceu, rapaziada. O técnico Felipe Luiz colocou o Pedro como titular ontem. O Pedro ajudou o Flamengo, mas não fez o gol. Mas o mais importante de tudo isso, rapaziada, é que a equipe do Flamengo tá se entrosando de novo. O mais importante disso tudo é que os jogadores do Flamengo estão começando a focar de novo, rapaziada, no Brasileirão. Ou seja, o Léo Pereira fez o gol de empate contra o Bragantino e o Wesley, rapaziada, com a assistência ali, se eu não me engano, do garoto Wallace tocando pro Wesley, e o Wesley fazendo o gol, rapaziada. O Flamengo fez o que precisava, fez o arroz com feijão e ganhou o jogo de virada do Red Bull Bragantino. Com tudo isso, Flamengo encosta de vez no Cruzeiro, que ainda é o primeiro colocado. Se eu não me engano, rapaziada, o Cruzeiro tem 34 pontos, e o Flamengo vem logo em seguida com 33 pontos. Eu acho que tá assim, rapaziada. Porém, galera, ó, Flamengo ganhou o jogo, que é o mais importante de tudo isso, rapaziada. Ou seja,
Flamengo encostou de vez no Cruzeiro e agora a gente tem ali um jogo a menos e a gente pode empatar. Mas é isso mesmo, rapaziada. Cruzeiro vem com 34 pontos e o Flamengo com 33 logo em seguida. Depois do jogo, rapaziada, o zagueiro, o artilheiro do Flamengo, Léo Pereira, foi para a entrevista coletiva e ele simplesmente falou, rapaziada, assumiu o erro que resultou no gol do Red Bull Bragantino. Olha só, rapaziada, abre aspas para o Léo Pereira. A força do grupo, mais uma vez, se sobressaindo. O time do Bragantino é muito difícil. No primeiro gol, eu assumo, né, rapaziada? No primeiro gol eu assumo a culpa, foi um vacilo meu, não vi a bola saindo dos pés do jogador e tomei a bola nas costas. Mas a gente tem que ter a sabedoria e colocar a cabeça no lugar nesses momentos para dar a volta por cima. É isso, rapaziada, é o que eu falei. Léo Pereira assumiu a culpa, porém foi lá e se redimiu, fez o gol do empate que ajudou bastante o Flamengo. Mudando de assunto, rapaziada, deixa eu falar agora para vocês, galera, porque o Flamengo acaba de acertar a contratação de Emerson Royal, lateral direito do Milan, rapaziada, substituto do lateral Wesley, galera. Olha só, rapaziada. Emerson Royal aceitou a proposta do Flamengo. O clube tem tratativas bem encaminhadas com o Milan para concretizar a contratação do lateral direito. A expectativa da diretoria é finalizar o acordo ainda nas próximas horas. Aí quando saiu essa notícia, rapaziada, de que o Flamengo teria contratado o Emerson Royal, eu vi muita gente falando, muito torcedor do Flamengo perguntando: Lucas, quanto que o Flamengo vai pagar no lateral Emerson Royal? Eu trouxe a informação para vocês, rapaziada, dá uma olhada. Segundo o jornalista Fabrício Romano, o Flamengo vai pagar cerca de 9 milhões de euros, aproximadamente 58 milhões de reais, ao Milan pela contratação de Emerson Royal. O rubro-negro já aceitou todos os detalhes com o lateral direito e a negociação está muito próxima, rapaziada, de ser concretizada. Ou seja, o Flamengo já acertou a contratação do Emerson Royal, o jogador já aceita vir para o Flamengo, o clube dele, que é o Milan da Itália, já aceita também vender o jogador. E com isso, rapaziada, o Flamengo vai pagar 58 milhões de reais e a venda do lateral, e a saída, na verdade, né, rapaziada, do lateral Wesley, pode ser a qualquer momento, rapaziada. Mudando de assunto, galera, já que eu tô falando aqui do Emerson Royal, que o Flamengo contratou o jogador, deixa eu falar aqui também, rapaziada, de Samuel Lino, meia do Atlético de Madrid, porque saiu a informação de que o Flamengo tem interesse no jogador, rapaziada. É isso mesmo, galera. Vem conferir comigo, olha só. De acordo com o jornalista Marcos Giordano, o Flamengo tem interesse na contratação de Samuel Lino, do Atlético de Madrid. O clube rubro-negro avalia a possibilidade de investir 25 milhões de euros, aproximadamente 162 milhões de reais, pela contratação, pelo atacante. O Napoli também está na disputa. Ou seja, rapaziada, o Flamengo tem interesse no meia Samuel Lino, do Atlético de Madrid, assim como o Flamengo contratou esses dias, né, rapaziada, o jogador do Atlético de Madrid, o Saul Niguez, né, rapaziada, deu um brancão, mas o Flamengo contratou o Saul Niguez. E essa contratação aqui de Samuel Lino pode facilitar para o Flamengo, rapaziada, porque o Saul Niguez conhece o jogador, foi companheiro dele e pode simplesmente pegar o telefone e, rapaziada, falar bem do Flamengo, galera. Ou seja, o Flamengo tem interesse em mais um meio do Atlético de Madrid e a probabilidade é que o Flamengo também contrate ele, assim como contratou o Saul Niguez, que já está no Flamengo, assim como o Flamengo tem acerto também com Jorge Carrascal, contratou agora também o Emerson Royal, rapaziada, do Milan. O Saul Niguez pode estar chegando a qualquer momento, ou seja, rapaziada, isso tudo aqui, o Flamengo já é uma seleção, né, rapaziada? O Flamengo já é uma seleção, galera. Mudando de assunto, rapaziada, já que eu tô falando desse Flamengo que tá contratando, que tá gastando dinheiro, deixa eu falar agora, rapaziada, porque o Flamengo pode colocar dinheiro no bolso com a venda de uma joia da base. Olha só, galera. A transferência do zagueiro Otávio do Porto para o Paris FC pode render uma boa quantia aos cofres do Mengão, rapaziada. Segundo informações do empresário André Cury, o rubro-negro tem direito a 6% do valor da venda, avaliado em 20 milhões de euros,
por conta das cláusulas envolvendo a negociação anterior com o Famalicão de Portugal. Além disso, o Flamengo também tem direito a mais de 2,2% por meio do mecanismo de solidariedade da FIFA, rapaziada, que beneficia os clubes formadores. Ou seja, o Flamengo pode embolsar cerca de 1,52 milhões de euros, o equivalente a 9 milhões de reais na cotação atual, da mesma forma que o Flamengo está trazendo jogadores da Europa, jogadores de nome, jogadores que pode agregar bastante dentro do Flamengo. O Flamengo a todo momento está recebendo dinheiro, né, rapaziada, desses garotos que estão saindo do Flamengo a todo momento, estão sendo vendidos e o Flamengo está sempre apurando ali, né, rapaziada, sempre ganhando uma quantia de 10 milhões de euros, ganhando uma quantia de 9 milhões de euros. É assim, rapaziada, da mesma forma que entra muitos jogadores dentro do Flamengo, também pode sair muitos jogadores, rapaziada, crias da base. Ou seja, informação de hoje é que o Emerson Royal é do Mengão, é que o Saul Niguez também é do Mengão, o Jorge Carrascal tá chegando e o Flamengo, rapaziada, tá de olho. O Flamengo tá de olho em Samuel Lino, do Atlético de Madrid. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Mas eu quero agradecer a cada um de vocês que vieram dessa força, vieram dessa moral aqui no vídeo, rapaziada. E quem não é inscrito ainda, galera, eu já peço, já se inscreve aí no canal, ative o sino de notificação e senta o dedo no like, rapaziada. É nóis!